Queria falar sobre o meu negócio, antes de falar sobre o Pequeno Brasil, coisa assim. É importante também para pessoas entenderem como é que é o direito de indenização por prejuízo aqui nos Estados Unidos, porque é muito além de acidente de automóvel. Okay? Basicamente, qualquer hora que uma pessoa for machucado pela negligência de uma outra pessoa, tem caso, ok? Isso acontece muito, por exemplo, em lojas, que você está fazendo compras e você escorrega, cai, sofre um machucado. Isso aí é um caso. E muitas vezes pessoas ficam envergonhadas porque caírem, não querem fazer, não querem reclamar. Okay? Mas você tem direito, e muitas vezes pessoas se machucam mais até numa queda do que num acidente de automóvel. Sem dúvida. E também em calçadas. Esse de calçada, assim, eu escuto falar desde pequeno, no Brasil até, mas, tipo, parece uma lenda, né? Ainda mais no Brasil, você pensa, vou cair na calçada, vou processar a prefeitura, tá louco? É muito comum esse tipo de caso comigo. Porque a prefeitura aqui de Los Angeles realmente está muito irresponsável pelas calçadas. Não está consertando e prefere simplesmente pagar indenização para as pessoas que caem. Caramba! Porque fica mais barato para eles. Uau. Porque muita pouca gente reclama. Eles caem, se machucam, não fazem nada. Nossa, agora depois do podcast vai dar um monte de brasileiro caindo na calçada. Se a cidade de Los Angeles realmente fosse forçado a pagar pelo que a negligência deles estava causando, eles iriam consertar as calçadas. Se eu conheço bem de brasileiro, vai começar... Vai falar, nós precisamos dar um exemplo nessa prefeitura. Vamos começar a cair para poder fazer eles aprenderem a cuidar dos Faz a sua parte. Faça a sua parte você também. Tipo, propaganda. Sim. Mas eu acho isso era muito comum em Massachusetts, por exemplo. Quando eu morei em Massachusetts, o pessoal sempre falava isso, né? Ó, vai nevar, limpa suas calçadas, porque se alguém cair na calçada da pessoa específica, eu não sei se aqui é assim, né? Porque o dono da calçada, da casa, no quadrante da casa, ele é responsável por aquilo. Se a pessoa cair ali, processa o dono da casa. Aqui também é assim? Não. Para calçadas quebradas, não. Outras coisas, por exemplo, se você cair porque a calçada está sujo, ok? Obviamente nunca tem gelo na calçada. Aqui não. Mas se for alguma coisa que o dono da propriedade devia estar limpando, então sim, o dono vai ser responsável. Mas a cidade é responsável para as calçadas próprias. Então, se está quebrado a calçada e você tropeça e cai, então é a cidade que vai ser responsável. Entendi. Ok. E é muito importante isso, porque o sistema americano depende nessa ideia de responsabilidade individual. As pessoas que causam danos sendo responsável para pagar os danos é o que faz pessoas tomarem mais cuidado no futuro. Porque se eles sabem que vão ser responsáveis pelas consequências da negligência, eles tomam mais cuidado para não serem negligentes. Quando sabem que não vão ser responsáveis de jeito nenhum, então não tomam nenhum cuidado, não se importam. É o interesse das pessoas em se proteger das consequências de negligência é que faz todos nós mais seguros. Okay? Então, é importante, sempre que alguém te causa algum tipo de dano, que você insiste nos seus direitos. Sim. Okay? Porque todos nós beneficiamos assim. Perfeito. E voltando para um assunto que você falou agora há pouco, que eu acho que é importante a gente tocar um pouco mais nisso, que é sobre brasileiros que alugam um carro. Isso é muito comum. Brasileiro chega aqui, tem esse espírito empreendedor, ele pega e compra um carro dele, vê que tem gente fazendo entrega, ele pega e começa a alugar o carro e vai comprando outro carro, começa a criar a frota dele de carros. Mas se você não é uma locadora, então não aluga carros. Porque daí que acontece, tipo, ele aluga o carro tá no nome dele, ele paga o seguro do carro, mas ele pega e aluga para um X, uma pessoa que tá passeando, sei lá, e a pessoa tem um acidente com o carro, alguém bate nela ou ela bate alguém. O que acontece? Ele que vai ser responsável. Ele vai ser responsável. Ele vai ser responsável. E, além disso também, o que você vai fazer se a pessoa que está alugando seu carro deixa de pagar e fica com o carro? O que você vai fazer? Ok? Isso não é roubo de carro. Isso aí é um contrato em que você precisa enforçar. A polícia não vai se interessar nisso de jeito nenhum. Ela não vai se intrometer nesse assunto. Não vai ter nem o mínimo interesse em te ajudar nisso. E aquele cara vai ficar com o teu carro.
Não tem como fazer. Você vai ter que pagar para um investigador privado, em inglês chama repo man. Repossession, para retomar posse do veículo. Você precisa achar e retomar a posse do veículo. Caramba. Que basicamente é o que o seu... O meu colega tá passando. Vai ter que fazer. Vai ter que fazer. E fica caro. Caramba. E então para os brasileiros assistindo, tomar cuidado com esse negócio de alugar. Na verdade, não é para alugar, né? Se você não é uma locadora, não adianta querer alugar carro, porque você tá apostando na loteria ali. Alguma hora vai dar ruim e você vai ser responsável. É aquela questão do advogado do diabo, né? Porque é ilegal por um lado, mas todo brasileiro que chega aqui que precisa trabalhar, eles querem arrumar uma forma de conseguir trabalhar, independente de qual forma que for. Imoral e ilegal são duas coisas absolutamente diferentes, né? Só que você tem que entender que quando você quer tomar uma atitude legal, você vai sofrer moralmente quanto a isso também, né? Eu não tenho nenhum problema com a moralidade disso. Todo mundo tem que ganhar a vida. E todo mundo tem que achar uma forma de sobreviver nesse mundo. Mas eu tenho, sim, interesse em proteger a comunidade, ok? E eu quero que as pessoas tomem cuidado para não se meterem em encrenca mais tarde. Essa ideia de alugar carro quando você não é uma locadora, quando você não realmente sabe o que está fazendo, isso é um perigo para todo mundo, inclusive aqueles que estão alugando o carro. E tem muito risco demais, não vale a pena. E as pessoas simplesmente eles fazem porque eles não sabem os riscos que estão correndo. Tá, então, ó, a gente falou sobre acidente. Então, se a pessoa se envolveu no acidente, alguém bateu no carro dela, ela pode procurar o Michael para ter os direitos dela defendidos. A gente falou até sobre cachorro. Se algum cachorro morder ela, menos que tem que fazer algum estrago que vale a pena. Não que eu queira que isso aconteça com você, mas daí também dá para ter os seus direitos defendidos. Se ela cair, escorregar em uma loja também, se cair na calçada. Agora, tem duas situações que eu tava pensando que eu acho que são situações novas. E eu tô curioso para saber o que acontece. Por exemplo, hoje em dia tem aqueles robozinhos entregadores. Eu já sei. Já sabe. Isso aí é produto defeituoso. Okay? Aqueles robozinhos são produtos. Se você se machuca com eles de alguma forma... Se o robô te causar algum tipo de prejuízo, vai ser por causa de algum defeito no produto, no robô. E qualquer pessoa que ou criou o robô, ou vendeu, ou usou o robô, qualquer uma dessas pessoas pode ser responsável pelo acidente. Okay? Geralmente você vai atrás da companhia que está usando o robô, né? Mas não necessariamente. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser até a companhia que criou. Fabricou. E depende. Então, mas é muito fácil fazer esse tipo de caso, porque você simplesmente precisa provar que teve algum defeito que causou o prejuízo. Mais disso não precisa provar. Não precisa provar que eles foram negligentes, especificamente. Ok? Só precisa provar que o produto teve um defeito e o defeito causou um dano. E aí, assim, tem direito já à indenização. Okay? Qualquer prejuízo que foi causado. E quando a gente fala de produto defeituoso, a gente está falando de um produto, de repente, você comprou numa loja e daí ele te danificou de alguma forma, mas a gente tá falando também de comida. Você achou que tinha um vidro na comida? Sim, isso também. Eu já tive casos feitos esses. Sim, é bastante comum isso também. Se tiver comida é um produto. Okay? É o produto de um restaurante. Se eles te servem um produto defeituoso que te causa dano, são responsáveis. Agora, um outro. Hoje em dia a gente já vê esses carros que dirigem sozinhos. Cai também no produto defeituoso. É um desses. Dirige sozinho. Tesla. Sim, mas tem até esses os próprios Ubers, né? Táxi, Uber, né? Os carros de aplicativo. E eu vi um vídeo ontem de eu acho que era um Tesla que estava dirigindo sozinho. E daí um pedestre
Caiu, tropeçou e caiu na rua. E o Tesla sozinho desviou, mas bateu em outro bateu carro. no carro. Então, Eu vi esse vídeo. Aí é um produto Eu achei defeituoso ou acidente de. Não, isso, aliás, provavelmente seria a responsabilidade do pedestre. Pela Do causa pedestre. Porque, naquele caso, o robô, agiu de uma forma correta. Da mesma maneira que um ser humano provavelmente iria. Para evitar matar uma pessoa, atingir um outro carro. Então, provavelmente, a pessoa que o Tesla, o dono do carro que o Tesla bateu, ele só tomou um prejuízo, porque o pedestre dificilmente ele vai. Não tem um seguro de pedestre. Mas não tem, sim, correto. Mas é por isso que você compra seguro para se proteger. Olha só. Porque você nunca... Às vezes acontece coisas que não são culpa de ninguém. Okay? Mas daí o quê? Você mesmo assim sofreu prejuízo? Você não vai processar Deus? Não, Então, como é que você vai se indenizar? Sim. É somente se você providenciou para si mesmo que você vai recuperar naquela situação. Você tem que pensar no que pode acontecer no futuro. Não apenas o que você quer acontecer.